dar o meu testemunho. Today I'm going to give my testimony. O Peter sempre me insistia para dar o meu testemunho e eu sempre procrastinava. Peter was always insisting that I give it, but I was always procrastinating. Mas eu senti um desejo muito grande de que hoje era o momento. But I felt really strongly in my heart today was the moment. E eu não vou falar sobre minha vida, I'm not going to talk about my life, mas eu quero falar sobre a vida do meu pai. but I want to talk about my father's life. Mostrar, para renovar mais a nossa fé To show and to renew our faith e ver como Deus é lindo. and to see how God is beautiful. Eu nasci numa família cristã, I was born in a Christian family, mas quando eu completei 2 anos, meu pai deixou o evangelho. but when I was two, my father, he left the evangelical. E antes disso, era uma bênção na nossa família quando eu estava no caminho de Deus. But before that, it was a blessing in our lives that they were in the communion of God. E depois que ele saiu, a vida dele mudou completamente. But after he left the church, his life completely changed. A minha avó, a mãe dele, faleceu. And my grandmother, his mom, died, passed away. E ele mudou completamente. And he totally changed. Ele começou a se envolver com outra mulher. He got involved with another woman, Mas ele não queria separar da minha mãe. but he didn't want to separate from my mom. Todo dia ele ia lá em casa Every day he would come home, e todo dia ele dormia em outra casa. and then he would go and sleep in another house. E foi muito difícil porque a gente era tudo pequenininho, meus irmãos éramos todos pequenos. And it was really difficult because at that time we were all young, me and my brothers and sisters. E a gente não entendia o porquê ele ia dormir em outra casa. And we didn't really understand why he would go and sleep in a different house. E ele não queria separar da minha mãe. And why he didn't want to separate from my mom. Ele dizia que a amava, He said that he loved her, mas ele vivia com outra. but he lived with another. E essa outra pessoa que ele vivia And this other person that he lived with morava a 15 minutos de casa. lived 15 minutes from our house. E a gente às vezes ia pra igreja e via ele com ela no bar. And sometimes we would go to church and we would see him with her in a bar. E ele não bebia antes, And he didn't drink, he didn't used to drink. só quando começou a se envolver com essa mulher. Just when he got involved with that woman. E às vezes meus amigos chegavam e me contavam, eu vi teu pai com uma mulher, And sometimes my friends came to me and said, I saw your dad with this woman. mas ele não tá casado com tua mãe? But is he not married to your mom? E era muito difícil pra mim And it was really hard for me encarar, sabe, essa realidade. to deal with this reality. E quando a minha irmã completou 18 anos, And when my brother turned 18, a sister, oh sister, ela pediu ao meu pai de presente she asked my dad for a present pra voltar pra casa de vez. for him to come back forever. Mas durante todo esse tempo que ele viveu com outra mulher, But during all that time that he lived with that other woman, ele sofreu um acidente, he suffered an accident. ônibus bateu nele A bus crashed into him e assim ele ficou na beira da morte. and he almost died. E minha mãe que foi lá cuidar dele. And it was my mom who went there to take care of him. Nós passou meses no hospital cuidando dele. And she spent months in hospital taking care of him. E quando ele saiu do hospital, And when he left the hospital, ele foi direto pra casa da outra mulher. he went straight to the house of the other woman. E essa mulher nem visitou ele nenhum dia. And that woman never even went to visit him, not even once. E a gente ficava sem entender, nossa, o que é que prende ele a essa mulher? And we were thinking, like, what keeps him tied to this woman? E a gente fez essa pergunta durante anos. And we were asking the same question for years. Quando minha irmã pediu para que ele voltasse para casa, When my sister asked him to come back home, ele voltou. he came back. E ele largou essa mulher. And he left that woman. Então a gente pensou, nossa, agora que Deus vai abençoar e vai mudar tudo. And so we thought, oh, God's going to bless everything and going to change everything. Mas foi pior. But it was worse. Ele começou a se envolver com outras e outras mulheres. He got involved with many women. E ele começou a se afundar na bebida. And he started to have a heavy drinking problem. E
do lado do trabalho dele and beside his work tinha um bar there was a bar. que todas as vezes que ele saía do trabalho, ele ficava lá. Every time that he left work, he used to go there. Às vezes ele não voltava para casa Sometimes he didn't come home. e a gente ficava preocupada, sabendo, meu Deus, o que aconteceu? And we were worried, thinking, oh my gosh, what happened? No caminho pro trabalho dele tem tipo como se fosse uma mata, um lugar fechado. On the way to his job, there's kind of like a little green. E uma vez ele estava tão bêbado que ele dormiu lá. One time he was so drunk that he slept there. E a gente ficava super preocupada em casa porque não sabia onde ele tinha ficado, se ele conseguiu, se estava a caminho de casa, o que ia acontecer. And we were all at home freaking out, wondering where he was, where he'd been sleeping, what he'd been up to. E mesmo com aquele acidente que ele teve, And even though he had this accident, que assim ele ficou perfeito, não aconteceu nada, that he like came out of it okay and nada nothing assim que ele happened. não prejudicasse nada He dele. didn't break any bones or. E mesmo assim ele continuou num caminho totalmente troncho, totalmente errado. He didn't go on the straight path. Eu também não. Yeah, so he didn't go on the straight Yeah. path, you know. Existe uma palavra? Brasileiros também não conhecem. Eu também não sei. É inventou. Desculpa, mas a Vanessa não tá aqui, entendeu? A Vanessa é da Pernambuco. Desculpa, vou tentar usar um vocabulário mais. Então, Back to the point. e Paião, ele tinha um irmão que estava no mesmo ritmo que ele, em questão de bebida. And so my dad's brother was in the same kind of rhythm as he was with the drinking problem. E quando ele falava, tô indo visitar meu irmão, He said, oh, I'm gonna go visit my brother. a gente sabia que ele não voltava. We knew that he wouldn't come back. E foi assim por longos e longos anos. And it went on like that for many years. Depois ele se envolveu com outra mulher. Then he got involved with another woman. Ele chegou a fazer uma tatuagem com o nome dela, dizendo que a amava, And then he got a tattoo saying that he loved her, you know? morando lá em casa. With her name on it, even though he was still living at home with her mom. Então imagina a situação da minha mãe. So just imagine my mom. A gente via que ela tentava não passar que estava triste, We saw that she tried to show that she tried not to show that she was sad, mas a gente via no olhar dela. but we knew by the way she looked at us. E a gente só fazia orar. So we just prayed, just kept praying. Foram muitos, tipo, Natal, Ano Novo, aniversário, So sim. Christmas, New Year's, birthday, Easter, blah blah blah. E sempre na igreja tinha um retiro do carnaval e quando a gente voltava a gente encontrava ele no meio da rua brincando. So every year, when they have carnival, there's a kind of a camp that they go to. E às vezes pessoas carregavam ele até em casa And porque ele não sometimes you conseguia used to chegar see em him casa. like on the street, and people would be bringing him home. E uma vez a gente ouviu ele conversando com essa mulher que ele fez a tatuagem. And one time we heard him talking to that woman that he had made a tattoo about her. Ele disse que ele era solteiro e não tinha filho nenhum. We heard him say that he was single and didn't have any children, E aquilo foi muito difícil pra gente. and that was really hard for us. Porque mesmo com todos os erros dele, a gente amava. Because even though he had all his faults, we still loved him. E você ouvir do seu próprio pai dizer que não tem filho nenhum foi meio puxado. And to hear your own father say that he doesn't have any children was really difficult. E quando ele saía para os bares, ele sempre acabava entrando numa briga, às vezes chegava em casa sangrando, destruído. So every time that he went out to a bar, like sometimes he would get in fights and he would always come home covered in blood and completely messed up. E a gente via que o pai não estava se acabando, sabe? So we saw that he was Almost dying. Yeah. E eu cheguei a pedir para Deus levar o meu pai, que eu não queria mais vê-lo naquela situação. I Eu asked exigia a God to morte take away dele. my dad and just like I said I didn't want him anymore, and Porque se ele continuasse no ritmo que ele estava, because if he kept going on the way he was going, it would be the end. e a gente só fazia orar. And so we just kept praying. E quando 3 anos atrás, 3 years ago, ele chegou do trabalho,
He came home from work Aí ele olhou pra minha mãe and he looked at my mom e disse, pega minha Bíblia que eu vou voltar pro lugar que eu nunca deveria ter saído. and he said, get my Bible because I want to go back to the place where I should have never left. Faz 3 anos que ele voltou pra igreja. And it's been 3 years since he came back to church. Faz 3 anos que ele não sabe o que é um copo de bebida. And it's been 3 years since he's drank alcohol. E pra mim era muito impossível, sabe? And so it was really emotional for me. Porque ele trabalhava no local, tipo, ele largava, quando ele recebia, ele deixava o dinheiro dele todo naquele bar, perto do And it was trabalho. really hard for me because when he used to get his money, he used to go there and just spend it all. Ou gastava com outras mulheres. Or spend it on other women. E toda vez, o próprio irmão dele, ele saía de casa para visitar o irmão e se acabava lá junto com o irmão dele. And every time he went to go and see his own brother, his money would go. E assim que ele aceitou, eu ainda fiquei tipo, será que foi de verdade? And even when he accepted Jesus, I said, I was thinking, oh, I'm not really sure if it's true. E quando o meu tio completou aniversário, esse que ele sempre visitava, And so when my uncle had his birthday, the same brother that he used to go and visit, ele pediu pra minha mãe comprar uma Bíblia de presente pra ele. he asked my mom to buy this uncle of mine a Bible, like as a present. E agora ele vai pra casa do meu tio pra pregar a palavra de Deus. And now he goes to my uncle's house to preach the word of God. Pra mim era impossível, gente. And that for me was impossible. E é no impossível que Deus trabalha, sabe? Yeah, and it's in the impossible that God works. E agora quando eu ligo pra ele, And now when I call him, ele chora dizendo que tá com saudade e que tem a filha mais linda do mundo. he answers and he starts crying and says that he missed me and that he has the most beautiful daughter in the world. E quando eu tava voltando pra Dublin, And when I was coming back to Dublin, ele não pôde me levar no aeroporto. he wasn't able to bring me to the airport, Mas eu conversei com ele no celular but I was talking to him on my phone, e ele disse que Deus deu 4 presentes na vida dele. and he said that God had given him 4 presents in his life, Que são eu, meus 2 irmãos e minha mãe. which is me, my 2 brothers, my 2 sisters. Aquele mesmo que disse que nem tinha filho. The same guy who said that he didn't have any children. Ele falou pra mim chorando que nós éramos o presente He dele. said to me crying that we were like a present to him. E todo dia ele diz que tá contando os dias pra voltar pra casa. And every day he says that he's counting on the days for me to come home. E assim que eu vim pra Dublin, que eu voltei pra Dublin mês passado, I came back to Dublin last month. eu tava meio preocupada, I was a bit worried. assim, eu não gostaria de ver minha mãe sofrer tudo que ela sofreu durante todos esses anos com meu pai. I didn't really like to see my mom suffering with all the stuff that she's been going through the last few years with my dad. E uma irmã na igreja, A sister in the church. ela disse que é Deus que o colocou de volta para a igreja e ele não vai sair dos caminhos de Deus. Said that it was God who had brought him back to the church and it's God who's going to keep him in the ways. Porque ele foi por amor. Because he came because of love. Ninguém precisou forçar assim, ó, vai para a igreja. Nobody needed to go and say to him, go to the church. Ele chegou, pegou a Bíblia e foi. He came and took the Bible and he went. E toda semana ele tá na igreja. And every week he's at church. E eu disse a ele que o testemunho dele And I say that his testimony vai ajudar muitas famílias. will really help many families. E uma vez eu tava tomando café com o Peter One time I was having a coffee with Peter e eu tava ajudando na tradução. and I was helping in the translation. E a pessoa que tava tomando café com a gente, The person that was taking coffee with us, having coffee with us, tudo que eu passei, ela tá vivendo. everything that I went through, she's going through. Então imagina como foi bom ela ouvir esse testemunho. And you can imagine how good it was for her to hear this testimony. Então, a única coisa que eu dizer agora é só fé. So the only thing I'm going to say right now is about faith. E tudo tem um tempo certo para acontecer. And everything has the right time to happen. Pode ser impossível, você vai dizer, meu Deus, é impossível isso acontecer. So it can seem like it's impossible, Mas ele faz. but God does E no tempo dele. in His time. E ele sabe que você aguenta. And He sabe? knows what you can go through. Às vezes eu penso assim, meu Deus, minha mãe tá se acabando. Sometimes we say, oh my goodness, my mom is acabando, não existe Oh, em inglês. Getting wasted. Yeah. No, She was tired. She's No. getting run down. Yeah. E
Eu via que meu pai estava na beira da morte, and I saw that my father was in the way of death, mas também eu vi o poder de Deus. but I also saw the power of God. E a cada dia Deus nos dava força. And every day God gives us new strength. Pra hoje eu estar aqui. For today, for me to be here today. Nunca imaginei que eu ia falar sobre meu pai em Dublin. I never imagined I would talk about my father in Dublin. Mas Deus sabe o que faz. But God knows what He's E doing. Ele tem o tempo certo. And He does it in the right time. É isso.